E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Vamos que vamos para o que interessa, galera, gráfico, tá? Vou aproveitar e fazer logo essa análise aqui, mas vou soltar esse vídeo aí no domingão, né? Então, se você está assistindo agora esse vídeo, hoje já é domingo, beleza? Galera, vamos para o que interessa. Desde já, compartilhe o vídeo. Qualquer sugestão, crítica ou elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Bom, galera, o que acontece? Tem uma coisa interessante no Bitcoin que eu tenho que falar para vocês, lá no gráfico de 4 horas. Não mudou muita coisa do que a gente está falando, né? Essa região aqui a gente ainda não conseguiu fechar um candle abaixo, lá dos 26, 0,51. Então tá brincando ali entre essa região aqui dos 25, 252, até ali aquela região ali dos 26, 826, tá? Então o mercado ele tá bem indeciso nessa região, tá? Mas aí eu tenho alguns pontos interessantes que eu tenho que deixar aqui para vocês aqui bem explicado, tá? Coisa que eu vi agora recente, acho que foi ontem mesmo que eu dei uma olhada. Então não tem muita coisa que eu falar aqui sobre o Bitcoin, tá? Então, até mesmo porque a última aula já explanou bastante coisa ali para vocês. Mas aí vamos para o que interessa, que é uma coisa interessante que eu olhei no gráfico de 4 horas do Bitcoin, e talvez vocês concordem comigo com a leitura que eu vou te passar aqui agora, né? Então, aqui no Bitcoin, olha só, eu estou no gráfico de 4 horas, e esse gráfico de 4 horas aqui, ó, ele fez a distribuição aqui nessa região, né? E aí ele veio caindo e teve aqui um aumento expressivo do volume. Então, o que acontece, né? O que a gente tem que olhar quando acontece esse tipo de padrão? Duas coisas interessantes que a gente tem que olhar. A primeira coisa interessante que a gente tem que olhar é justamente... Deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Porra, essa aqui. Não entendi isso aqui não, tudo bem. Que merda é essa? Eu acho que eu cliquei em alguma coisa errada aqui, galera. Eu não sei. Vou botar aqui só para dizer que eu adicionei. Que merda é essa aqui, cara? Atrapalhar meu esquema que tô indo. Vou apagar aqui. Eu quero... Mano do céu, que isso? Pronto, beleza. Então tá, galera, vamos lá. O que a gente tem que entender aqui nessa situação? No gráfico de 4 horas, fica bem claro aqui que a gente pegou aqui, teve uma distribuição aqui nessa região. Pode ver, ó. Se eu for puxar para cá todo esse aqui, a gente tem uma distribuição nessa região aqui, distribuição de topo pelo gráfico de 4 horas. Tá? Então o mercado ele ficou aqui, ele teve um aumento expressivo do volume, que ele saiu daqui para vir para essa região. Então ficou aqui acumulando aqui energia, né? Tentou romper, rompeu para baixo, ficou acima de 50%. Só que aí agora, nesse mesmo movimento que a gente fez de alta aqui, a gente fez um movimento de queda. Então veio uma queda aqui interessante. Então note que aqui em cima, nessas regiões, quando a gente fez esse volume aqui, quando a gente fez esse movimento elevado, a gente teve alguns pontos de fluxo elevado, que se a gente for botar no que é aqui no 4 horas, que é um gráfico que eu não costumo olhar muito, a gente consegue perceber que o volume ele ficou lá no topo e o preço ele ficou abaixo desses volumes. Então, caracterizando aqui uma possível aqui distribuição de topo, né? Só que, como eu falo para vocês, eu não costumo olhar muito esse gráfico de 4 horas. Então, mas para a gente ter assim um pouquinho mais de sensibilidade em acompanhar o gráfico para entender se realmente está passando por uma distribuição ou não, é bom acompanhar aqui o gráfico de 4 horas, tá? Então, o que acontece? Então, se eu for pegar aqui e for marcar esses candles aqui, ó, eu tenho esse candle aqui, beleza, subiu lá no topo. Então, no topo a gente fez esse movimento, esse candle aqui, ó. Nesse candle aqui, a gente tem aqui, a gente poderia muito bem marcar ele aqui, e o preço tentou romper e ficou abaixo dele, então, né, a gente já consegue entender que a gente tem muita força ali compradora naquela região, só que sendo absorvida ali pelos vendidos naquela região, né? Então, beleza, aconteceu um movimento interessante aqui, nesse exato momento. A mesma coisa que aconteceu aqui. Óbvio que esse movimento aqui eu acho que ele foi até menor, mas em compensação, por mais que o movimento tenha sido menor do que esse movimento, até mesmo porque a gente bateu em uma déficit nessa região, a gente tem aqui um aumento de volume bem expressivo aqui. Se tu for colocar no que ele é maior do que esse movimento, esse volume, esses aqui, esse. Então aqui, ele é o maior, esse aqui é o maior. Então ele aconteceu justamente quando o mercado ele caiu, né, com uma velocidade aqui grande. Então aqui teve um grande deslocamento de preço aqui e o volume aqui é elevado. Ah, mas o volume, o preço ele está abaixo
dessa barra de volume elevado. Você disse que quando está abaixo não é um sinal positivo, óbvio, né? Exatamente, é isso mesmo. Não mudo nenhuma palavra do que eu estou falando, tá? Então, se eu pegar aqui, eu não vou marcar sombra, tá? E vou colocar aqui os 50% do movimento aqui. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? A gente fez um fluxo elevado nessa região, a gente teve o candle passando aqui nessa região aqui e o preço está abaixo do candle, correto? Primeira coisa que a gente tem que entender, certo? Então, o que acontece? Agora, o preço ele começou a trabalhar abaixo dos 50%. Isso é totalmente negativo para o Bitcoin. Então, o mercado vem aqui, faz esse movimento, faz esse, tenta ali romper, não consegue e fica brincando aqui. O que eu levo em consideração aqui? Eu levo em consideração que a gente está abaixo do maior pico de volume. A gente está abaixo dos 50%. O interessante seria ficar acima dos 50%. Então, assim, totalmente negativo para o Bitcoin até o momento, tá? Só que, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração difference. O que eu tenho aqui? Uma difference ponderada aqui de volume lá do último swing que a gente teve, que é aquele movimento de alta, certo? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo aqui uma transferência, uma possível transferência de dinheiro. O dinheiro maior dessa lateralização aqui, ó, ela está aqui. Está aqui, o dinheiro maior está aqui, nessa região aqui, ó. Aqui está o dinheiro maior, que caracterizou aqui a distribuição em 4 horas. Só que o que está acontecendo? O volume financeiro, ele está crescendo aqui nessa região. Então, quanto mais o mercado ele começar a andar de lado nesse patamar aqui, mais esse volume tende a crescer no gráfico de 4 horas. E essa POC aqui, que é essa linha laranja, ela tende a ser transferida para cá, para o gráfico de 4 horas nessa região, fazendo assim com que todo o volume, todo o dinheiro que estava na distribuição começou a passar aqui para acumulação. Então isso aqui tem muita cara de acumulação. Tem uma cara aqui, ó, de aumento do volume expressivo, com aumento aqui também de mudança de preço, né? De preço não, de deslocamento. A gente teve um alto deslocamento aqui, a gente teve volume elevado aqui, o mercado ele está brincando nessa região, fazendo com que o preço ande bastante aqui, lateralizado, e o volume financeiro aqui está crescendo, ou seja, o dinheiro que estava aqui na distribuição está sendo todo transferido para essa região. Então, tem um ponto a levar em consideração agora. E o que acontece agora? Então, uma vez que eu tenho esse dinheiro aqui todo, que pode ser trocado agora na semana, ele ficar aqui nessa região, agora eu tenho um ponto interessante a levar em consideração. O que? Em vez de ficar preocupado com essa barra de fluxo elevado, que isso aqui é uma barra no gráfico de 4 horas. Isso aqui é só uma barra no gráfico de 4 horas. Cada barra que eu tenho aqui, ela representa... Desculpa, galera. Ela representa 4 horas. Então, essa barra aqui é uma barra de 4 horas. Então, eu tenho 4 horas aqui, 4 horas aqui, 4. Cada barra dessa é 4 horas. Então, aqui, ó, eu tenho bastante barra de 4 horas. Então, significa o que para mim? Que eu vou levar em consideração essa barra de 4 horas aqui, sendo que eu tenho várias barras de 4 horas passando nessa região. Então, isso você tem que pensar. Obviamente, que quem tem mais força vai ser todas essas barras de 4 horas aqui, porque a gente vai fazer aqui um nível de concentração de volume bem grande. Então, ou seja, o mercado ele está aqui numa região, que é uma região que a gente está chamando ali de acumulação, de possível acumulação. Eu falo possível acumulação porque é os princípios básicos da acumulação, é a aceleração de preço, aumento expressivo de volume e o preço segurando nessas regiões aqui sem romper esse candle. Se tu for botar no que é o candle, ele não foi rompido, mesmo que eu estou pegando só o corpo, não estou pegando ali a sombra do candle. Então, esse princípio de absorção, ele está muito evidente no gráfico de 4 horas. Então, na minha opinião, o que vai acontecer aí, o que vai acontecer com o Bitcoin é esse dinheiro todo que está na distribuição passar para cá. E isso pode caracterizar mais um indício aqui de uma possível acumulação. E com isso, o mercado ele faz um movimento de alta, tá? Um movimento de alta. Ah, mas o mercado ele pode chegar aqui, o dinheiro esperto pode vir para cá, pode vir aqui, isso aqui pode ser uma redistribuição. Tudo bem, pode ser, o mercado pode fazer tudo. O mercado, mesmo com o dinheiro voltando aqui nessa região, e o preço aqui ele perde essa região aqui, o que eu vou ter? Uma redistribuição. Aqui eu já tenho uma distribuição, aqui teria uma redistribuição. Pode acontecer isso também, tá? Mas assim, o princípio básico aqui do que a gente está conseguindo observar é o contrário. Pode acontecer a redistribuição? Pode, tá? Por isso que eu não me posiciono no gráfico semanal.
eu me posicionei no gráfico diário. No semanal, eu estou esperando outra queda para vir buscar ali a dífice semanal. A dífice diária eu já estou aqui. A dífice diária é essa aqui. Agora, se o mercado ele faz essa redistribuição e cai, vem buscar outro patamar lá embaixo, que é o nível de dífice, que eu vou mostrar para vocês, ali seria outro ponto, na minha opinião, de compra no Bitcoin. Então, o que o Bitcoin está fazendo aqui, na minha humilde opinião, é justamente descansando aqui, tirando lá a galera aqui impaciente aqui e botando a mão, e botando dinheiro aqui na mão da galera que tem mesmo poder de movimentar o mercado. Então, simplesmente, na minha opinião, o que está acontecendo aqui é justamente isso. A aceleração de preço, a absorção, o volume na semana possivelmente vai ser transferido para essa região. Então, essa linha laranja ela vai passar aqui embaixo. A gente vai ter um indício muito forte aqui de acumulação e a gente pode muito bem romper essa região aqui para pegar novas altas no Bitcoin. E isso vai confirmar muito com o gráfico diário, que se eu pegar um gráfico diário, olha onde a gente está. Gráfico diário em cima da nossa região de dífice. Toda vez que o mercado bate uma região dessa de dífice, não quer dizer que isso aqui é uma regra para tudo, mas toda vez que bate nessa região, a gente tem um aumento, porque é o preço médio. Os players eles estão aproveitando para comprar aqui em cima do médio deles. Então, onde é que está o médio desse swing que entrou bastante volume? Justamente nesse ponto, tá vendo? O ponto aqui, a plataforma, não sei que merda que aconteceu aqui, que ela nunca mais, por mais que eu bote aqui em escala, eles ainda não atualizaram. Tá aqui, ó, cadê? Se for botar aqui no que é, ó, ó, legenda de preço. Ele não vai me aparecer aqui na escala, enfim, mas ela tá ali na região dos 25,859. Então, essa região aqui é uma região de volume, né? Uma região de preço médio dos plays. Então, o que acontece? Olha o gráfico de 4 horas e agora tu tá vendo aqui um gráfico diário. Então, o mercado chegou aqui e explodiu. O mercado ele cai aqui, ó, em 3 ondinhas aqui e veio justamente em cima da onde? Do preço médio. O que acontece? Lona para cima. Aí o mercado ele começa a fazer aqui distribuição de topo, vem aqui, cai para cá. E o que acontece? O mercado novamente em cima da região de preço médio da galera que está posicionada nesse swing aqui. Então aqui a probabilidade aqui da gente ter uma alta no mercado é muito alta, galera, é muito alta. Então por isso eu me posicionei, não estou pedindo para ninguém se posicionar, muito pelo contrário. A minha função aqui é justamente falar quais os pontos melhores, na minha opinião, de fazer trade, tá? De ficar posicionado. E eu comprei aqui nessa região novamente. Se eu for comprar, vamos dizer que o mercado aqui ele desabe, faça outra redistribuição, aqui o meu ponto seria nessas regiões aqui embaixo. Aí eu traria o semanal para cá. E aí eu sei que o mercado ele pode vir buscar essas regiões aqui, ó, dos 24.260 para vir buscar aqui os 22, 23 mil dólares. Então aqui seria a próxima região para eu fazer compras no Bitcoin. O mercado rompe essas regiões aqui, vem buscar a próxima, que é essa região aqui, essa região para mim aqui seria muito, cara, muito interessante, porque aqui é um tal de como é que dá o nome mesmo lá no poker, galera? All-in, né? All-in aqui nessa região, porque é uma região muito forte, é uma região de semanal aqui junto com o POC, junto com o dífice nessa região, tá? Então, o que eu acredito para o mercado aqui de Bitcoin é justamente a gente fazer isso que eu estou falando para vocês mesmo. A gente está em cima de uma região de preço médio. Então, pô, no gráfico de 4 horas, fica muito nítido que a gente tem aceleração de preço e aumento expressivo de volume, possivelmente a transferência ali do dinheiro esperto para cá. Tá? A mesma coisa, galera, aconteceu aqui, ó. Só que aqui a gente não aqui a gente teve, ó, fluxo elevado aqui. Aqui quando o mercado triscou nessa dífice, a gente não teve tanto volume aqui expressivo aqui no 4 horas, ó. Aqui, ó. Se for botar no que a gente não teve, né? A gente não teve, mas aqui segurou bastante, tentou até romper, mas segurou e foi embora, tá? Isso aqui é 4 horas. Se eu for pegar aqui no gráfico diário, foi justamente em cima dele lá, ó, e subiu, tá? Pegou aqui e subiu. Então aqui tá muito sincronizado esses gráficos aqui, na minha opinião. Então, na minha opinião, vale a pena sim, né? Vale tanto a pena que eu comprei nessa região novamente. E se redistribuir, não tem problema, a gente compra mais lá embaixo. O que a gente faz aqui é justamente ficar posicionado em umas regiões que são regiões ali interessantes no meu ver, tá? Pode ver que eu não fico comprando em qualquer lugar, galera. Eu não fico comprando em qualquer lugar.
geralmente eu compro nessas regiões de difference, tá? Regiões de correção legal. Falando aqui de FiMate, colocando em FiMate aqui, ó, a gente já rompeu aqui a zona neutra dessa região e agora a gente bateu aqui no subciclo, voltou para cá, para essa região aqui. Então, se fosse um gráfico que, vamos lá, de M15 e tudo, o stop teria que estar aqui abaixo dessa concentração. Como eu não curto muito de stop long e tudo, e a gente está comprado lá de baixo também, dos 16 mil dólares, então aqui não tem muito problema para mim. A linha está segurando bastante, e até o momento aqui a gente não fechou, está faltando 1 dia e 2 horas, a gente teria que fechar aqui acima dessa região dos 26. Se a gente fecha acima da região dos 26, possivelmente aqui a gente vai fazer um movimento de alta para vir buscar a região aqui dos 50% desse canal, que está ali entre os 28 mil dólares, mais ou menos, tá? A gente tem até volume aqui nessa região, aqui no gráfico semanal. Outra coisa também, lembrando para vocês, que eu falo que o gráfico está muito lindo, porque assim, ó, eu tenho aqui uma região de gráfico semanal, que foi justamente essa barra elevada aqui, e a gente tem aqui os 50% desse movimento. E o que o mercado está fazendo, diferente lá do 4 horas, que o preço está para baixo, aqui está para cima, né? Então o mercado aqui ele fez o candle elevado, ele voltou a testar os 50%, subiu, tá voltando novamente a testar os 50% aqui, então eu não acredito em hipótese alguma que o mercado pode romper essa região aqui para vir buscar outros patamares, na minha opinião, tá, galera? Posso estar errado e o mercado pode desabar e vir buscar essas regiões aqui, não tem problema não, essas regiões aqui também eu compro, mas no meu ver, olhando essa situação toda aqui, eu acredito mais que o mercado vai para cima e não para baixo, então na minha opinião. Beleza? Então assim, galera, é isso que eu quis falar para vocês sobre o Bitcoin. Não tem muito o que falar, porque geralmente eu falo, esses dias que eu tô falando, essas semanas, não tá movimentando muito, o gráfico tá muito parado aqui no mesmo patamar, mas pega essa visão aí pro gráfico de 4 minutos, aí você joga no gráfico de diário, depois no semanal da vida, você vai ver que tá tudo saudável no Bitcoin, sem estresse nenhum. Beleza? Vamos lá ver as outras agora rapidamente. Vamos ver XDC, que eu falei para vocês. Cara, fiquei triste, né? XDC, o SDT, porque XDC eu falei para vocês que não estava muito legal, realmente não tá. Olha aí, ó. A XDC fez um movimento que é justamente o movimento oposto, né? Que a gente está fazendo no gráfico lá do Bitcoin. A gente teve aqui uma concentração de volume elevada, a gente teve uma POC nessa região, só que a gente distribuiu lá em cima, ficou bem nítido, porque aqui esse candle aqui da semanal, começou aqui no dia 31 de junho de 2023, né, fechou nessas regiões aqui, ó, fechou nessas regiões aqui abaixo do 0.076, a gente tinha uns 50% do movimento, a gente perdeu 50%, voltou a testar, voltou para baixo, perdeu o diffs, então aqui, cara, sinal muito claro aqui que a galera aqui da XDC aqui desovaram as posições lá em cima, pegaram todo mundo ali, né, que entrou comprado nessa região, e até rompendo ali uma dips importante. Então assim, cara, eu poderia muito bem agora pegar aqui, ó, já que tá muito claro aqui que isso aqui é uma distribuição de topo, poderia marcar esse candle aqui, vir aqui em configuração e colocar, no caso, valores na máxima, né, na máxima do candle, para entender mais ou menos onde está o preço médio. E aqui a gente já perdeu, na verdade, mas eu vou deixar. Posso deixar nesse preço médio aqui. Por que isso? Porque toda vez que o mercado ele fizer um repique, vier buscar essas regiões aqui, ó, ele vai estar nessa linha aqui, ó, nessa tendência, né? Então a XDC, na minha opinião, eu estou comprado, não estopei posições de XDC, para mim eu não estopei, tá? Vou deixar como está ainda. E vamos ver aqui no gráfico diário para ver o que está acontecendo, ó, porque o mercado ele pode fazer muito bem esse movimento. Que acha isso? Tá. Ele pode fazer muito esse movimento. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, ele está perdendo essa linha e pode vir buscar essa região da distribuição. Então, assim, na minha opinião, por mais que ele tenha sido uma distribuição grande, aqui o preço ele pode vir buscar novamente essa região aqui. Essa região aqui seria interessante, ó. O mercado chegou lá, distribuiu, beleza, veio buscar essa região aqui, região de compra para mim, aí na XDC. Então, nesse exato momento, depois que fez esse candle, que até isso aqui no diário fica muito claro, né, a gente perdeu ali os 50%, não voltou mais acima dos 50%, então muito claro ali que a gente teve ali uma distribuição de topo. Se eu pegar isso aqui e colocar também no gráfico de 4 horas, a gente consegue perceber isso, bem provável que a gente consegue perceber isso. Aqui, ó, a gente foi lá, fez um alto candle no topo do mercado, não deu continuidade, ficou abaixo, perdeu aqui uma distribuição aqui nessa região. Então, cara, não tem nada positivo para falar aqui de XDC, infelizmente, tá? Mas eu continuo posicionado em XDC para tentar comprar um pouco mais lá embaixo. Mas que o mercado distribuiu ali, foi uma distribuição de topo, desova de posições ali, não tenho dúvida nenhuma que foi, tá? Vamos botar aqui XLM, o SDT.
que a gente sempre acompanha também. XLM acho que está até melhor das pernas. Aqui um gráfico de 4 horas aqui também distribuiu, beleza. Gráfico diário, ó, a gente foi bater ali regiões interessantes, mas aí já veio perder a mesma coisa aqui, galera. Se eu for pegar aqui um gráfico diário, olha só, deixa eu tirar tudo isso aqui, pra ver se aqui atrapalha, tá? Beleza. Olha só, a gente pegou esse candle aqui, o gráfico diário, e eu tô no 50% dele. O que tá acontecendo com a XLM é justamente, ó, a mesma coisa, cara, ó, tô aqui, ó. Geralmente eu pego aqui, máxima 50 e finalzinho aqui do movimento, né? Ou a mínima. Então o mercado fez o movimento, tentou subir, beleza, tava ótimo, tudo bem ótimo, perdeu, opa, perdeu. Testou, perdeu novamente aqui, não tá mais acima de 50%. É viável comprar? Obviamente que não. O mercado ele tem que vir bater essas regiões agora para eu pensar em comprar aqui para poder fazer esse movimento aqui, ó. Então nessa, ó, na minha opinião aqui, XLM não tá legal para comprar aqui no gráfico diário, tá? Teria que vir buscar essas regiões aqui no mínimo para eu ter uma compra aqui mais favorável do que comprar aqui nessa região, porque se eu compro nessa região aqui só porque tá baratinha, eu posso pegar essa correção para vir buscar essas regiões aqui, então não é interessante para mim. Então aqui no gráfico, quem está comprando aqui pelo gráfico semanal, o que eu tenho aqui, ó, semanal bateu aqui, deu uma crescida aqui, né, deixou aqui um rabo de vela, depois está batendo novamente aqui, está segurando. No semanal, para quem compra aí, sim, ó, no semanal a gente está chegando em que? Uma região elevada de volume, cara, tá aqui, ó, aí já fica mais bonitinho aqui no semanal, então retiro o que eu disse ali, viu, galera? Eu tava olhando diário, mas semanal, XLM eu compro mais no semanal. Então, assim, o semanal, o que acontece? A gente tem duas barras aqui interessantes. Esse camarada que tá bem aqui e esse outro camarada que tá aqui. Então, a gente está praticamente no 50% dessa barra. Então, na minha opinião aqui no semanal, aí eu desquento, tá? Ó, semanal, o maior candle, não, o maior candle é esse aqui. O maior candle é esse aqui. Ah, então peraí, ó. O maior candle é esse, a gente perder 50% não é legal. A gente tem outro aqui, ó, que não é tão grande, mas beleza, são barras vermelhas. Só que agora aqui eu tenho volume aqui, ó. Tem bastante volume aqui embaixo. Aqui eu já não tinha. Então, cara, no semanal acho que sim, acho que vale a pena aqui entradinha aqui em XLM. Eu não vou fazer entrada de XLM porque eu tenho XLM há muito tempo. Então, tipo assim, a não ser que a gente faça outra barra vermelha aqui e fique acima de 50%, né? Mas na minha opinião aqui no semanal, entre XDC e XLM, entre XDC e a XLM, entre XDC e XLM aqui tá melhor XLM, tá? Na minha humilde opinião aqui, beleza? Vamos lá, XRP agora, XRP, USDT. Vamos ver lá como é que tá a situação do negócio. Deixa eu tirar tudo, galera, tudo, porque isso aqui atrapalha às vezes. Isso aqui a gente tá no gráfico semanal. Semanal, o maior candle tá aqui, então a gente bateu 50% do maior candle. Isso aqui eu tô falando de XRP, tá, galera? Ó, o maior candle tá aqui. E aqui a gente tem os 50%. O que a gente fez aqui? Teste nos 50% subiu. Então XRP tá em uma região que realmente é interessante. Ó, apesar que esse candle aqui ele foi um candle de spread, que bacana, teve até um volume aqui, mas não foi um volume elevado. A gente tá voltando ali e chegou num ponto interessante ali, que eu acho que aquele é gráfico diário. Então XRP, galera, na minha opinião tá interessante porque tem volume aqui, a gente tá muito perto do volume. Então para quem não tem XRP, essa região aqui é interessante. Cara, se o Bitcoin começar a desenrolar ali, essas bichinhas aqui vão subir demais, viu? Essas bichinhas aqui vão subir demais. Vamos botar aqui no gráfico diário? Ó, aí ó, gráfico diário. Vamos ver aqui, gráfico diário, ó. Aqui a gente pegou esse candle aqui, começou, perdeu aqui o ponto de controle dele. Exatamente, ó, XRP tá legal, pô. XRP deixou um candle aqui, ó, em cima do 0,46, subiu, tá acima agora dessa região aqui, tá interessante, tá? XRP tá interessante, para quem não tem aí, a gente tá muito perto do volume. Ah, mas aqui o maior candle é esse aqui, ó, e a gente tá abaixo de 50%, mas tá na mesma situação do Bitcoin. Tá na mesma situação do Bitcoin, só que diferente que no Bitcoin a gente tem uma queda, aqui a gente tem uma alta nesse candle. Esse candle foi de alta, o Bitcoin foi candle de queda. De qualquer maneira, não vou levar isso no mérito, mas assim, ó, a gente já tem aqui o que? O rompimento dos 50, voltou aqui, não deixou um volume elevado e tudo, mas tem volume aqui, ó, possivelmente esse volume ele vai passar para cá, e aí sim aqui começa o rally da XRP, né, para novas altas aí, mas ele tem que desenrolar lá o Bitcoin, né.
mas na minha opinião vale mais a pena XLM e XRP do que XDC no momento, tá? Vale mais a pena. Teve outra aí que eu não consegui, eu acho que não, é só isso mesmo que a gente está olhando, BTC, o SDT. Galera, beleza? Então é isso, um vídeo bem rapidinho, 25 minutos, tá? Então é isso que eu quis falar para vocês sobre o Bitcoin. Então o Bitcoin, a gente está vendo aqui que ele está nessa região, segurando novamente nessa região, como aconteceu aqui, ó, lá no dia ali, 11 de março de 2023, como aconteceu aqui, 15 de julho de 2023, e novamente a gente está batendo nessa região aqui, que são regiões onde pode ocorrer bastante explosão. E se tu for botar no gráfico de 4 horas, isso aqui nessa semana, mais tarde dessa semana, esse nível de POC vai passar para cá e a gente pode ter novos rallies aqui de alta no Bitcoin. Se perder essa distribuição aqui, aí ferrou tudo. Eu venho aqui, falo para vocês que eu errei e tá tudo bem, beleza, galera? Que a gente tá aqui mesmo é para falar o que está acontecendo, né, galera? E a gente erra, né? Infelizmente. Mas é isso, tá bom, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês aí sobre o mercado cripto. Então, o Bitcoin fez esse movimento interessante, na minha opinião, é um movimento interessante, é um movimento que eu vejo muito lá no mini índice, tá? É um movimento que é de aceleração de preço, aumento expressivo de volume, tá segurando aquela região ali, tem nível de POC ali naquela região, né, que vai estar acontecendo na verdade, porque a POC tá lá em cima da distribuição, então possivelmente esse dinheiro vai ser transferido para cá. Então, assim, na minha opinião, vale muito a pena ficar esperando altas aqui no Bitcoin nessas regiões aqui. Na minha opinião, vale muito a pena, né? E por isso eu fiz a compra no Bitcoin. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os